Eu devia ter suspeitado que algo estava para mudar quando entrei naquele café quase deserto numa tarde cinzenta de terça-feira. A chuva lá fora parecia ecoar um estranho misto de inquietação e esperança dentro de mim. Eu estava ali, segurando uma xícara fumegante de café, olhando para o vazio. E foi nesse momento, nessa cafeteria vazia, que percebi que minha vida havia mudado para sempre. Com o perfume agridoce dos grãos de café levemente queimados enchendo o ar, senti uma calma, que eu não experimentava há tempos. Minha mente, no entanto, estava longe de tranquila. As rachaduras da minha vida, que há tempos eu tentava ignorar, estavam se alargando rapidamente. Por fora, eu era a imagem da serenidade, mas o turbilhão de emoções internas era algo que me consumia lentamente. Eu era a Ana, uma mulher que, por todos os olhares externos, parecia viver um casamento invejável. Tomás, meu marido, era estável, gentil e seguro, qualidades que qualquer pessoa julgaria ideais. Mas, por alguma razão, essa estabilidade me sufocava. Nosso casamento, que um dia fora cheio de promessas apaixonadas, transformara-se em uma dança coreografada de expectativas não cumpridas e silêncios desconfortáveis. Eu adorava Tomás, mas me sentia como um personagem secundário em um roteiro que não escrevi. Aquela tarde no café foi o início de uma série de reflexões que me cercaram ao longo das semanas seguintes. Era como se meu subconsciente tivesse decidido escancarar todas as pequenas insatisfações que eu costumava varrer para debaixo do tapete. As manhãs tinham um padrão quase robótico. Acordar, café na mesma caneca de sempre, uma troca de palavras básicas e um beijo automático, antes de seguir para o trabalho. À noite, a televisão se tornava nossa companhia, abafando a ausência de conversas significativas. Tomás e eu começamos a nos perder em pequenas divergências que se tornaram cada vez mais absurdas na nossa rotina silenciosa. Coisas banais como a toalha jogada na cama, a louça esquecida na pia ou o volume da televisão se tornavam guerras diárias. E o que mais me perturbava era a crescente frequência dessas discussões. Eu sempre me pegava pensando: quando foi que viramos completos estranhos vivendo sob o mesmo teto? As pausas nos diálogos eram como um abismo crescente entre o que éramos e o que nos tornamos. Os silêncios que antes eram confortáveis agora ressoavam como ecos de uma solidão partilhada. Não conseguíamos mais ouvir a música que tocava suavemente em nosso início. Entre palavras não ditas e sussurros de frustrações, me afogava na nostalgia dos momentos que, antes, nos enchiam de significados. Uma conversa interminável, no sofá, uma risada compartilhada sem nenhuma razão aparente. Nesse turbilhão de confusão emocional, uma viagem solitária transformou-se no ponto de virada que eu nunca imaginei. Eu me inscrevi em uma conferência pela empresa, uma espécie de fuga inventada, talvez, para ter algum tempo para mim mesma, para pensar e respirar, sem a sombra de um casamento se fechando sobre mim. Foi durante esse deslocamento, enquanto meu coração flertava com a liberdade, que encontrei Marco. Ele era um estranho carismático e misterioso, do tipo que a presença ilumina uma sala. Nunca acreditei em amor à primeira vista, mas a conexão foi instantânea, como se ele pudesse ler cada um dos meus pensamentos secretos. Marco era tudo o que minha vida não era naqueles dias: imprevisível, emocionante e, acima de tudo, livre. Sua presença fez meu coração, antes tão estático, palpitar vivas melodias. De repente, notei que eu estava vivendo, sentindo a eletricidade que percorria meu corpo a cada interação furtiva. Marco trazia à tona as partes de mim que eu havia esquecido sob a poeira do dia a dia rotineiro. Eu tampouco sabia se o que sentia por ele era realmente amor ou uma fuga desesperada de tudo que minha vida tinha se tornado. O que me assustava mais era o quanto eu desejava descobrir. Voltar para casa tornou-se quase uma tortura depois daquilo. Sentir-me viva fez o vazio familiar parecer ainda mais profundo. Tomás não era culpado, mas era exatamente ao seu lado que eu não podia mais me enganar sobre meu descontentamento. As noites começaram a ser preenchidas por ausências emocionais. Ele percebeu.
É claro que percebeu. Aos poucos, os dias solitários e barulhentos se tornaram um ciclo vicioso. Meu coração oscilava entre a culpa e uma vontade irresistível de deixar tudo para trás. Minha relação com Marco tornava-se um segredo pesado entre os lábios, crescendo em intensidade e levando-me a questionar meu amor por Tomás. Será que já o amei realmente? Ou tudo isso existiu somente na minha cabeça para preencher vazios emocionais? A voz de Marco invadia meu cotidiano. Fazia cada decisão parecer longe de ser minha, mas ao mesmo tempo, incrivelmente certa. Eu sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas não resistia ao impulso de me perder nos olhos de Marco e deixar-me levar pela fantasia que ele trazia. A cada encontro, eu sentia um pedaço de uma máscara velha cair, deixando-me mais próxima de um eu que eu mesma não reconhecia, mas desejava profundamente entender. Meu coração ansiava desesperadamente por algo que nem eu sabia nomear, algo que Marco parecia oferecer sem nada pedir em troca. A presença de Marco me deu coragem, mas também medo. Medo de perder o pouco que eu sabia ser real. Medo de perder Tomás, não queimar pontes, mas, paradoxalmente, medo de nunca realmente viver. Quando meu avião pousou de volta em casa, eu sabia que nada mais seria o mesmo. Encarei o futuro com um ardente desejo por respostas e um coração dividido. Tomás tentou mascarar sua preocupação, mas, nos seus olhos, eu lia a percepção de que algo escorregava por entre seus dedos. Ele não dizia nada, mas os silêncios que compartilhávamos falavam mais do que qualquer diálogo. Na quietude artificial de nossa casa, uma tempestade se aproximava, e eu podia sentir a eletricidade no ar, esperando para transformar nossas vidas por completo, enquanto um coração ansioso e confuso esperava por alguma clareza por vir. Eu estava entre dois mundos, entre a estabilidade morna e a excitação incerta, entre a lealdade e a liberdade. E a jornada para entender quem eu realmente era estava apenas começando. Tomás percebeu antes de mim. Foi numa quarta-feira à noite. A Taça Libertadores disputada na tela da sala e eu sem qualquer interesse pela partida. Eu, perdida em pensamentos, notei nosso reflexo na janela. Víamos nosso fantasma sentado ali. Um casal que costumava vibrar junto, agora afastado por um abismo invisível. Quando Tomás apagou a televisão, o silêncio caiu com um peso insuportável. Ele me olhou de um jeito que nunca tinha feito antes. Seus olhos me perfuraram, repletos de uma sabedoria que me era desconhecida. Tem algo acontecendo, não é? As palavras foram ditas com tanta certeza que minha reação instantânea foi me encolher, desejando me esconder sob a fina pele do sofá. O confronto que eu evitava chegou naquele instante, e a escolha de responder ou não fez meu coração disparar. Eu o encarei fingindo uma coragem que não possuía. Meu medo debatia-se como um peixe fora d'água, lutando contra a maré da inevitabilidade. Tô cansada, Tomás. Eu comecei, sabendo que era só a superfície. Seus olhos não descansaram. Cansada de quê, Ana? Ele perguntou com uma calma surpreendente e desapontante. Eu julgava que ele explodiria. Talvez isso facilitasse despedaçar a fachada que desgastávamos. Mas ele estava sereno, atento, aguardando uma confissão. A pressão fervilhava dentro de mim como água prestes a transbordar. A verdade se emaranhava na garganta. Estou apaixonada por outro. As palavras fugiram antes que eu pudesse retirá-las, flutuando entre nós. Cruéis, libertadoras e, finalmente, libertas. O silêncio engoliu a sala como uma criatura viva, cada segundo parecendo uma eternidade, enquanto eu esperava pela sua reação, raiva, descrença, mágoa. Eu esperava um espetáculo de emoções, mas só encontrei um olhar inusitadamente sereno. Foi então que ele sorriu. Um sorriso não de superioridade ou amargura, mas um que carregava compreensão, talvez até pena. Eu já sabia, ele disse, como se essa simples frase fosse a chave de um enredo há muito escrito. Aquelas palavras me atingiram como um soco, a revelação girando em minha mente confusa.
Como? A pergunta escapuliu quase como um grito, uma demanda por um sentido que eu não podia captar. Procurava por suas ausências, ele explicou. Cada palavra cuidadosamente escolhida. Pelos momentos em que você estava fisicamente aqui, mas sua alma estava tão distante que eu podia sentir o frio ao meu redor. Ele parou, deixando-me absorver isso. Eu esperei, Ana, para ver se você voltava por conta própria. A noção de que ele estava a par das minhas ausências emocionais, os momentos que escaparam como areia entre os dedos da minha consciência, me deixou aturdida. Não era um pesado fardo de culpa, mas uma estranha leveza vinda do entendimento. Tudo isso faz parte do seu plano? A incredulidade pesava em cada sílaba. Não um plano, exatamente. Tomás esclareceu, mas uma tentativa de reavaliar o que realmente sentimos um pelo outro. Sim, eu sabia que você estava se encontrando com alguém. Ele fez uma pausa, como quem se prepara para uma revelação mais profunda. Marco foi uma recomendação minha. A terra pareceu abrir por um momento embaixo de mim. E perdi o chão. Marco, o arquétipo de minhas fantasias proibidas, cúmplice silencioso de Tomás. O choque petrificou meus pensamentos. Picos de raiva e um estranho tipo de alívio misturavam-se, criando um coquetel emocional tão potente que mal podia respirar. Eu nunca imaginei traí-lo com uma arma que ele mesmo havia afiado. Por quê? Eu sussurrei, o desespero manchando minhas palavras, tentando juntar as peças do puzzle que se desmanchavam ao meu redor. Tomás suspirou, um som pesado, como se cada sopro de ar carregasse anos de mágoa. Eu queria entender até onde estava disposta a ir, e se isso significava perdê-la para alguém que admiro, que fosse. Você precisava ver o que talvez ainda tenhamos, o que deixamos se perder na passagem dos dias. Sua voz era sólida, a certeza em cada nota ecoando como uma prece silenciosa por um milagre que talvez nunca chegue. A serenidade em seu rosto, depois de eu confessar um ato que muitos veriam como imperdoável, deixou-me vulnerável, desarmada. Eu o queria gritando, puxando os cabelos em desespero, ou ao menos mostrando alguma raiva. Esse era o procedimento esperado, certo? Mas o amor não se encaixa em categorias simples de avaliação, e eu me vi, de pé ali, desejando saber se o que sentíamos um pelo outro era destruição ou reconstrução. A noite prosseguiu em um silêncio, espesso e esgotante. Existe algo incrivelmente brutal sobre o descanso entre uma revelação e outra. Não calmo, não mesmo, mas tão carregado de eletricidade que poderia queimar todo um vale em seu despertar. Eu estava encurralada entre um passado de familiaridade sufocante e uma nova incerteza que fazia os últimos meses parecerem uma brincadeira descuidada de uma criança. Nos dias que seguiram, os desdobramentos dessa confissão em cadeia ecoaram em minha mente. Marco sabia. Marco fazia parte do esquema que Tomás conduzia silenciosamente. Um aliado tentando reacender um sentimento que eu mesma não tinha certeza se ainda existia. Eu precisava ver Marco, confrontar a autenticidade do nosso relacionamento. Se eu era uma peça em seu jogo, ou se tudo aquilo era, de algum jeito truncado, real. O tempo passava arrastando, contorcendo minha percepção em um loop contínuo de dúvidas. Encontrar Marco não foi difícil. A ansiedade selava meus passos, e ainda assim, cada célula do meu corpo ansiava por verdades que ele pudesse oferecer. Quando nos encontramos, o peso de sua presença elevou-se em ondas palpáveis de desejo e curiosidade. Ele parecia saber do furacão que éramos desde o começo. Sentamos lado a lado, uma parede invisível construída de expectativas e perguntas, não pronunciadas nos separando. Olhei nos olhos de Marco, aguardando por respostas às quais eu ainda não havia formulado exatamente. Ele era um segredo personificado, mas eu precisava ver a fundo a verdade. Você sabia? Eu perguntei, sem conseguir esconder o tremor que ameaçava destroçar minha voz. Ele assentiu, sem pestanejar, e a firmeza de sua reação só aumentou minha frustração. Tomás e eu nos conhecemos antes de você. Ele revelou,
sua voz tingida com algo entre compreensão e tristeza. Ele me pediu um favor, ver se você poderia redescobrir partes de si mesma que pensou ter perdido. Eu aceitei porque, de certa forma, sabia como era estar perdido também. As palavras dele perfuraram minha resistência externa. Uma dança que eu jamais havia me inscrito voluntariamente. No entanto, agora, todos os jogadores estavam expostos, suas cartas alinhadas sobre a mesa de um jogo muito perigoso. A revelação de Marco era uma confirmação assustadora de que eu não era a manipuladora dessa história. Talvez nunca tivesse sido. Nossa história foi uma ponte feita de cordas frágeis. Marco continuou. Até um lugar onde espero você possa ver não só o que você quer agora, mas o que sempre desejou da vida. Ele me ofereceu um pequeno sorriso que se recusou a alcançar seus olhos. O mundo que construí com ele começou a desfazer-se numa cinta de luz intensa e amarga. Eu estava surpresa, não apenas pela conspiração que Tomás e Marco haviam estabelecido, mas também por descobrir que eu ansiava por reconexão tanto quanto por liberdade. Lá estava eu, cercada pela honestidade cruel das intenções deles, e percebia de forma dolorosa quão profundamente enredada eu me tornara na teia de meus próprios desejos contraditórios. Meu espírito precisava de reconciliação, mas minha mente ainda se debatia com raiva e tristeza pelas manipulações reveladas. Voltei para casa, para o espaço onde todas essas camadas de mentira e verdade haviam começado a se emaranhar. Tomás estava sentado na mesa da cozinha, um ponto fixo em um mundo giratório. Era como ver uma pintura vibrante e tantas vezes querida desbotar diante dos meus olhos. Eu precisava de me curvar para uma conversa mais sincera com ele, uma tentativa desesperada de enfim entender as intenções reais escondidas dentro do seu plano meticulosamente construído. Enquanto eu tomava coragem para encarar meu marido, não apenas como o Tomás que conheci, mas como um homem que teve a coragem de arriscar tudo, incluindo o próprio casamento, não podia deixar de perguntar: por que precisava recalibrar nosso amor assim? Meu coração temia pela resposta, dividido entre terminar e recomeçar com um novo começo. Tomás, tranquilo e talvez um pouco melancólico, me explicou. Porque, às vezes, só percebemos o amor perdido no pleno efeito do seu próprio veneno. Eu precisava, de alguma forma, provocar um novo começo ou aceitar o fim. E se fomos arremessados ao meio do caos para reencontrar o que é realmente precioso, então, assim seja. Enquanto nos estudávamos, uma nova compreensão de quem éramos começou a tomar forma. Uma estranha ternura se insinuou entre nós, como um fio de prata entre nuvens ameaçadoras. Sentia que pela primeira vez, talvez estivéssemos mais perto do que significa estar realmente juntos, enquanto também estávamos completamente apartados. Eu compreendia naquele momento, entre estar apaixonada por Marco e perceber a complexidade de Tomás, que o verdadeiro amor nunca é uma linha reta. É um percurso escuro e amargo que precisa ser sentido para que possamos finalmente ver quem somos em sua ausência. Nesse giro cruel da nossa existência compartilhada, por trás das tramas e segredos, há sempre uma decisão a ser feita. Viver no falso conforto da familiaridade ou mergulhar na dolorosa clareza da verdade. E debaixo do sol, que nascera inevitavelmente naquela manhã, eu estava ciente de que entre o amor, a traição e o perdão estava minha escolha sobre qual caminho perseguir. Minha cabeça ainda rodopiava pelo peso das revelações. Será que já me conheci tão profundamente quanto agora? E enquanto a jornada de descobrir por que perdi o meu verdadeiro eu pelo caminho estava apenas começando, eu sabia agora que era através desses ecos de amor perdido e achado que eu encontraria o que realmente importava. Eu me sentei diante de Marco e, por uma fração de segundo, desejei nunca ter saído das sombras da ignorância. A verdade tinha muitas faces, e até aquele instante eu havia conhecido apenas uma. O deslize pelos lábios dele, a revelação de que ele estava consciente de todo o plano, foi um golpe frio. Todo o encantamento que experimentei na presença
De Marco agora tinha uma nova luz.